Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa celebração, Igreja Fire Church. Quero ministrar sobre a sua vida no mês de setembro. Um novo ciclo se inicia, um ciclo de recompensa. Sei que você tem buscado e orar, e se algumas respostas não têm vindo até você, se você acredita que está preso no ciclo e que aquilo que você almeja não tem alcançado, reveja o que Deus falou com você. Às vezes o que nós temos que fazer é voltar na última palavra que Deus nos deu e seguir aquela direção. Porque o Senhor tem prazer em te abençoar, em te prosperar. E se isso não tem acontecido, se você não tem visto isso acontecer, não é porque a mão de Deus está retida. Não. Às vezes o que temos que fazer é voltar, ouvir a orientação anterior, seguir para ver a bênção de Deus se manifestar na sua vida. Eu libero um mês na sua vida, um mês de recompensa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor tem falado muito comigo durante essa semana sobre o nosso melhor intercessor, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós segundo a vontade de Deus. Ele conhece, ele nos sonda, ele conhece você, ele sonda você, ele sabe os desejos do seu coração e o melhor, ele intercede por você segundo a vontade de Deus. Então, eu oro para que o seu coração seja alinhado ao Espírito Santo, para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida e que você caminhe em vitória no decorrer desse ano de setembro, desse mês de setembro, você veja as coisas acontecendo com rapidez e agilidade, porque confia e crê na intercessão perfeita do Espírito Santo por você. Amém. Aleluia. Bom dia. Pai que está aqui presente, né? O Senhor tem nos dado um carinho muito grande e um encargo sobre a igreja que está fora, as pessoas que estão fora, mas nós temos esse privilégio de estarmos aqui em família, amém? Já cumprimentou todo mundo que está aqui? Já disse oi também para os anjos do Senhor que já encheram esse lugar para celebrar com a gente? Amém. Todas as vezes que nós estamos reunidos, os anjos do Senhor também estão aqui, porque perder uma festa de celebração, eles não perdem. Perder a oportunidade de adorar o Senhor, eles não perdem também. Os anjos do Senhor também estão aqui conosco. Vamos adorar o Senhor nessa manhã com intensidade. Nós estamos começando o mês de setembro, e uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, dentre várias que eu tenho ouvido do Senhor, e eu sei que você que é sensível, que carrega a presença de Deus, que tem o Espírito de Deus, também tem ouvido direções dele. Mas uma coisa importante que nós temos que entender: vamos viver os nossos dias com sabedoria, com intencionalidade. Então aproveite que hoje é o primeiro dia desse mês, né? E anote quais são as suas intenções para este mês. Então, cada mês que você for viver desse ano, né, daqui para frente, anote: Senhor, mês de setembro, eu tenho essa intenção. E coloque isso em oração. E observe que o Espírito de Deus vai confirmando algumas coisas que Ele colocou no teu coração. Então, viva com essa atenção, porque o Senhor é um Deus que responde. Às vezes nós vivemos, né, aquela semana, aquele mês com angústia, com medo. A gente chama isso de luta, de tribulação, seja lá o que for. E às vezes quando muda, né, o Senhor traz a resposta, as situações são alteradas e a gente fala: ai Deus, obrigado, você respondeu. Viramos a página. O Senhor é digno de ser celebrado pelos feitos dele e muito mais, pelo amor de Pai que Ele tem com você. Então anote quais são as intenções do seu coração para cada um dos seus dias, para esse mês de setembro. E observe a boa mão do Senhor sobre aquilo que Ele tem colocado no seu coração. E quando finalizarmos o nosso mês de setembro, o que vai acontecer? Testemunhos.
da intervenção de Deus na nossa vida. Amém? É isso, trazer a nossa mente cativa. Estar atentos, porque a intervenção de Deus em todo o tempo, como um bom Pai, está sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Obrigado porque o Senhor tem dado essa possibilidade, esse espaço de nós carregarmos a Tua presença e conversarmos com o Teu Espírito Santo, para que olhemos para os nossos dias a partir do céu. Obrigado porque o Senhor se importa com o nosso cotidiano, com as coisas simples, médias e complicadas que nós temos que fazer. E o Senhor se importa tanto que o Senhor já gerou provisão eterna para cada um desses dias de setembro. Obrigado, Senhor, porque esse mês o Senhor está ampliando a nossa consciência da Tua presença. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando, quer nos ensinar a entender que a Sua mão está estendida para abençoar. Obrigado porque quando nós voltamos ali para aquilo que foi conversado, gerado, acordado entre o céu e a terra, nós podemos celebrar o amor do Pai sobre cada um de nós. Nós estamos aqui como testemunhas, Senhor, deste Teu amor de Pai para conosco. Obrigado porque Jesus veio para que um mundo que era órfão fosse adotado. E nós estamos aqui celebrando novamente juntos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! Como é bom, Senhor, poder dizer: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E, Senhor, como é bom olhar para Ti e dizer: você é o meu Pai. O meu Pai eterno, o meu Pai presente, o meu Pai curador, o meu Pai gracioso, o meu Pai protetor, o meu Pai nas batalhas, o meu Pai nas vitórias, o meu Pai de geração em geração. Ah, Senhor, como é bom podermos imaginar fotos das nossas gerações e saber que tudo bem, nós não estaremos lá, mas o Senhor estará. De geração em geração, o Senhor estará acompanhando os nossos filhos, os nossos netos e as gerações que virão após eles. Aleluia! O Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus digno, o Senhor é um Deus de todo louvor, toda adoração. Obrigado, Senhor, porque ao Te contemplar, nós percebemos o tamanho, Senhor, da Tua presença, o tamanho do Teu amor, mesmo na nossa dimensão tão pequena. Nós podemos, pela palavra, dizer: o Senhor Deus, o meu Pai, é o Deus de geração em geração, e Ele estará continuamente conosco. Aleluia! Nós te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Adore esse Deus maravilhoso, que já contou todos os seus dias. E uma palavra em particular o Senhor trouxe ao meu coração. Ruth estava com as vestes ainda de luto. Eu não sei o que tem finalizado na sua vida, que você tem gerado às vezes ainda de luto, de tristeza no seu coração. Às vezes existem áreas da nossa vida que precisam de uma finalização. O Senhor trouxe essa palavra especificamente sobre Ruth, Moisés, Davi. Noemi fala com ela para ela trocar as vestes e ir ali aos pés de Boaz. E ali começa
o novo ciclo e a vida que Deus tinha para ela. Davi chora por aquela criança, pelo seu filho. Mas ali, quando ele sabe que o que está definido por Deus, ele troca suas vestes e segue para o novo ciclo. Então, tem essa palavra para você. Finalização de ciclos, de lutos, tem recompensa. Siga, prossiga. Deixe o Senhor, que é um Deus de favor, te abençoar de uma maneira que você não imaginou, não sonhou, mas já está pronto para você. Deixe o Espírito consolar, mas deixe o Espírito falar com você também. Está na hora de trocar as vestes. Está na hora de trocar as vestes. Eu libero essa palavra aqui em nome de Jesus. Está na hora de trocar as vestes. Se lance aos pés do Senhor Jesus. Ele tem palavras de vida eterna e um novo ciclo, um ciclo de recompensa, um ciclo de vida está sobre a sua vida. Amém? Amém. Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, igreja. Obrigada. Nós te adoramos essa manhã. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te amamos. Desejamos a tua presença. Nós te amamos, Jesus. Nós te rendemos graças. Nós te exaltamos, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Vai pra ele, os tronos, domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre a Deus e os anjos clamam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo,
O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Abram as portas para que entre o Rei. Vocês já aprenderam essa música, né? Vamos cantar o Rei. O invencível Senhor da terra, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Oh, e em seu nome os gigantes sairão. Oh, já posso ouvir o seu rugir daqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Oh, e em seu nome os gigantes sairão. Oh, já posso ouvir o seu rugir daqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu povo. Quem manda aqui? O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu povo. Quem manda aqui? O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo. Quem manda aqui? O Rei chegou, o Rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei,
ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo. Queimando aqui. O rei chegou! O rei chegou. Ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo. Queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo. Queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é um leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é um leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é um leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é um leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Aleluia! Ele é o rei da glória. O rei chegou, amém? O rei chegou. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus, por tão grande amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por teu amor tão constante. Senhor, é extremamente confiável, totalmente confiável. Tudo pode se abalar. Seu amor permanece inabalável. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada. Oh, Jesus, o Senhor não muda. Aleluia. Mesmo que eu ande ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio a mal paz, fale pra ele. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo sem abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E essa é minha
montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Enquanto nós declaramos que ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Você vai declarar essa verdade com muita alegria e gratidão. É um amor inabalável, não muda, não depende de você, tem tudo a ver com ele. Você pode trazer seus dízimos, as suas ofertas, a sua semente preciosa a essa terra fértil. Amém? Com alegria, celebrando esse momento. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Pode se sentar. Hoje nós iniciamos mais um mês, e no mês de agosto, o mês de agosto foi embora ontem, o mês de setembro, a palavra que o Senhor nos trouxe foi uma das palavras que nos guiou no começo dessa nossa jornada. João, coloca para mim a palavra para nós no mês de setembro é a palavra santidade. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês.
Nós estamos no ano do sobrenatural, crendo que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, e isso tem nos despertado a andarmos no ritmo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós acabamos o mês de agosto falando sobre parceria e vimos como importante é nós sermos conhecedores de que Deus está ao nosso lado. Nós vimos aqui que cada um tem um chamado ministerial para desempenhar aquilo que é da parte de Deus. Fizemos a lista, daqueles que são construtores, conectores, das pessoas que caminham dessa forma. Vimos também sobre a parceria que Deus faz conosco, falando através de nós sobre as personalidades proféticas, os que ouvem, os que veem, os que sentem, e aí a gente vai crescendo no nosso relacionamento com Deus. Mas a palavra do mês para nós é essa, e eu queria então falar para vocês sobre um processo que se estabeleceu na nossa vida, que é o processo de santificação. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 1. O texto para esta manhã diz o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Eu queria trazer para nós hoje essa expressão, aperfeiçoando a santidade. Se a palavra do mês é santidade, nós precisamos entender que existe um processo iniciado por Deus na nossa vida, na nossa jornada, que a perfeição da santidade se manifeste na nossa vida. Quando a Bíblia fala sobre aperfeiçoando a santidade, fala sobre um processo que foi iniciado por Deus, mas que depende de uma resposta nossa àquilo que Deus está propondo para a nossa caminhada. Mas antes o texto começa dizendo: Amados, uma vez que temos essas promessas. Quais são essas promessas que nós temos da parte de Deus? Aí eu queria voltar um pouquinho com você, porque em 2 Coríntios, só que no capítulo 6, verso 14 e 18, nós temos as promessas às quais Paulo se refere no capítulo 7, verso de número 1, e elas são as seguintes: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essas são as promessas que nós encontramos, que Paulo diz no capítulo 7, verso de número 1, ele diz para a gente: vocês têm essas promessas da parte de Deus, e porque vocês têm essas promessas, então passem por esse processo de aperfeiçoamento da santidade na vida de vocês. Essas promessas que nós vemos aqui no capítulo 6, a partir do verso 14, mas principalmente sobre o verso de número 16, nós temos a presença permanente e íntima de Deus conosco no meio da igreja. O verso de número 16 diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templos do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Nós precisamos entender que aonde o Senhor está, Ele gera esse processo na nossa vida de uma santidade, de uma disposição para nos separarmos daquilo que é comum, daquilo que é profano, daquilo que muitas vezes insulta a Deus, e de vivermos uma vida plena e abundante conforme o que Deus tem para nós. Então a primeira promessa na qual Paulo diz que nós seremos aperfeiçoados, que nós já temos, é esse entendimento da presença permanente e íntima de Deus no meio da igreja e também na vida do cristão. Aí Paulo diz o seguinte:
que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, ele diz: pois somos templo do Deus vivo. Algumas coisas, irmãos, precisam novamente serem ditas e elas precisam estar presentes na nossa vida e em nosso entendimento. Você tem a convicção de que você é templo de Deus? Paulo chega a dizer: olha, se alguém mexer no templo de Deus, Deus então vai agora tomar conta da situação, porque nós somos habitação do Senhor. Nós temos essa promessa de que somos templo. O templo no Antigo Testamento, ele representava o local da morada de Deus. No Santo dos Santos havia ali a Arca da Aliança, né? A famosa Arca. A Arca simbolizava a presença de Deus. No local mais íntimo, no local mais central de todo o templo, ficava ele marcado pela presença de Deus. E aquela arca, ninguém podia tocar nela, a não ser os levitas, que eram escolhidos para carregarem. E dentro da arca tinha ali 3 símbolos de que Deus havia escolhido Israel e colocado Israel para caminhar com ele. Havia a vara de Arão, que simbolizava a escolha da família de Arão para oficial sacerdote diante de Deus. Havia ali também o pão que havia caído do céu, para que o povo pudesse entender que o suprimento da nossa vida vem da parte de Deus. E tinha ali também a lei, que significava a primeira aliança que foi feita com a nação de Israel, substituída pela nova aliança que Jesus fez conosco, baseado agora no seu sangue, não mais em leis, em obediência e submissão a elas que estão ali. Então Paulo está dizendo: olha, nós temos um motivo para trabalharmos a nossa vida, aperfeiçoando o processo de santidade que em nós começou, porque a primeira coisa, nós somos santuários do Deus vivo. Depois Deus continua falando ainda aqui no versículo de número 16, sobre a sua comunhão e as operações que Deus tem para fazer no meio deles. Aí é a pergunta que Paulo fala: como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. A Bíblia está dizendo para a gente sobre uma íntima conexão com Deus, que resulta em uma vida próspera e abundante segundo os preceitos que Deus estabelece para que neles nós possamos andar. Então o Senhor está dizendo: eu quero habitar e andar entre o meu povo. Irmãos, Paulo começa dizendo: nós temos que ter primeiro a consciência de que Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, Deus quer fazer algo tremendo, sobrenatural no nosso meio. Todas as vezes, irmãos, que nós respondemos a um chamado da parte de Deus, em que Deus coloca a sua palavra, e que da nossa parte nós damos o sim e o amém, Deus começa a produzir na nossa vida. O terceiro ponto, a gente vê aqui Deus falando que seria o nosso Deus, e também concede poder, concede cobertura, e aí então Deus diz: olha, eu agora quero que vocês sejam o meu povo, e a parte final diz: eu serei o Deus deles. Irmãos, então Deus, Ele está mostrando agora e se revelando como um Deus pessoal. Paulo começa dizendo: Ele é um Deus que habita conosco, Ele é um Deus que quer andar no meio da igreja, mas sobretudo Ele é um Deus que quer ser o seu Deus. A grande questão em todo o Velho Testamento que a gente encontra lá é que o pessoal tinha medo de Deus, o pessoal temia Deus. Quando Deus se manifestou no meio do povo, o povo gritou e disse: Deus, não queremos que o Senhor fale conosco, não queremos ver o Senhor, não queremos ver a tua presença, fale o Senhor com Moisés. E aí então Moisés fale conosco. A gente vê no Velho Testamento as pessoas querendo distância de Deus por aquilo que Deus de fato poderia produzir no meio deles. Eles, ao invés de aproveitarem e entenderem: Deus está conosco, Deus está do meu lado, Deus está caminhando comigo, Deus está me visitando, Deus está me ajudando a romper as barreiras, a fazer com que eu possa prosperar, para que todos os lugares aonde eu vá, eu veja realmente algo vindo como um sobrenatural. O povo preferiu se afastar. Mas agora na nova aliança, Paulo diz sobre algo fundamental que precisa mudar a nossa mentalidade, e é exatamente essa mentalidade que Deus está dizendo para nós: eu agora serei o seu Deus. Você precisa conhecê-lo como seu Deus, como seu Pai. Na ressurreição de Jesus, quando ele encontra com Maria Madalena, as primeiras palavras de Jesus para ela são: não me detenha, porque eu ainda não fui para o meu Deus e o seu Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Nós entendemos então que quando o Senhor diz: olha, eu quero fazer algo sobrenatural no meio de vocês,
A questão, irmãos, não é que Deus está impedido, ou que Deus precisa de alguma outra coisa para que isso se manifeste no nosso meio. Mas Deus está buscando em nós uma resposta ao seu chamado. Deus está buscando em nós que possamos caminhar na direção daquilo que Ele tem, para que a gente faça e que a gente viva o sobrenatural do Senhor. Verso 17, nós podemos ver que existe aqui um acolhimento divino, porque o verso 17 ainda Paulo continua dizendo: portanto o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. O que o Senhor está dizendo aqui para nós é o seguinte: eu quero recebê-los a partir do momento que vocês deixam as coisas que são comuns, impuras, aquilo que pode de fato contaminar o homem. Essas são promessas que Deus coloca para nós aqui, para a gente viver. E por fim, o verso de número 18, Deus está dizendo: eu agora serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e serão as minhas filhas. Paulo começa o capítulo 7, que nós vimos aqui, falando sobre complementarmos ou finalizarmos esse processo de santificação, dizendo exatamente isso: nós temos promessas da parte de Deus. Então a gente começa Deus dizendo: vocês são meu santuário, eu caminho no meio de vocês, eu habito no meio de vocês, eu quero ser o seu Deus pessoal, e por fim, eu não quero simplesmente ser o seu Deus, eu quero ser o seu Pai. São promessas que elas estão colocadas na igreja, e isso quer que nós possamos responder ao chamado de Deus. Isso requer de nós uma movimentação na direção do sobrenatural de Deus na nossa vida. Se esse é um ano de manifestação sobrenatural que nós temos crido, você precisa caminhar na direção dessas coisas sobrenaturais que precisam e devem acontecer na nossa vida, entendendo que temos um chamado de Deus. Deus está dizendo para nós: olha, eu já tenho dado para vocês algumas promessas e algo forte, algo sobrenatural. E aí então, vamos para 2 Coríntios agora 7:1, que é o versículo do dia. Amados, uma vez que temos essas promessas, então nós entendemos aqui pelo texto quais são as promessas que nós acabamos de ver, que é o capítulo 6, os versos 14 e 18, especialmente 16 e 18. Aí o texto continua dizendo: purifiquemo-nos de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu queria falar para nós nessa manhã sobre esse aperfeiçoamento de santidade. O que é que Deus espera de nós? O que é que Paulo está dizendo para que nós possamos aperfeiçoar a santidade? A gente precisa entender que a santidade é um processo contínuo na vida do crente, na qual nós somos transformados na imagem de Cristo. O processo de santificação, ele se iniciou na nossa vida quando um dia nós nos rendemos a Jesus e dissemos sim, nós o recebemos como Senhor e como o Salvador da nossa vida. A partir daí, o Espírito de Deus começou a trabalhar na nossa vida. Vimos domingo passado sobre o fruto do Espírito, que é o resultado da operação de Deus na nossa vida, gerando em nós a natureza de Deus e se manifestando cada vez mais. Então, todas as vezes que nós nos submetemos àquilo que Deus faz na nossa vida, nós estamos então trabalhando para o aperfeiçoamento desse processo de santificação. Quando nós entendemos e nos colocamos sob a ótica daquilo que Deus quer operar na nossa vida, para que maravilhas comecem a acontecer. Irmãos, nós temos testemunhado já esse ano na igreja quantas coisas o Senhor tem feito, mas nós não estamos de forma alguma satisfeitos. Nós queremos e estamos buscando ainda mais coisas. Nós estamos buscando na parte de Deus mais manifestação. Nós queremos ver milagres sobrenaturais. Nós entendemos que o chamado de Deus para a nossa vida é que a gente possa fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda. Como igreja, irmãos, a única coisa que Deus requer de nós é essa posição, é esse entendimento, é essa sabedoria da parte de Deus, de fazermos as coisas que Jesus fez. E entendemos que Jesus andou por todo lado, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é que nós podemos entender então que o Senhor precisa fazer na nossa vida? Ele precisa aperfeiçoar esse processo que começou.
E é interessante que Paulo, quando ele diz isso, ele não tem medo de mostrar aqui a atuação que a gente precisa ter também nesse processo que Deus estabeleceu na nossa vida. Quando o texto começa dizendo, olha, purifiquem-se, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós agora precisamos entender que existe uma parte que cabe a nós. Precisamos entender que Deus iniciou algo, mas a nossa resposta é significativa. E o purificar faz parte da nossa caminhada com o Senhor. É a parte da qual nós precisamos exercer. E é interessante porque a santificação não é um processo que nós geramos na nossa vida. E é aqui que muitas vezes nós entendemos o que Paulo está dizendo para a gente: você não se santifica. Mas como que a Bíblia diz que eu preciso aperfeiçoar a santidade? Nós aprendemos um preceito: se eu posso me santificar, eu não preciso de Cristo. Então nós entendemos que tudo na vida de alguém que nasceu de novo depende de Cristo. Então nós entendemos que a santificação é algo que Deus opera na nossa vida. E esse algo que Deus opera na nossa vida, eu preciso cooperar, eu preciso colaborar. Eu tenho que então responder a esse chamado de Deus na minha vida. Nós achamos muitas vezes que nós ficaremos parados. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que vem ali, a gente entra em determinado lugar, o Espírito Santo de Deus então começa a mudar, colocar partes em nós, começa a retirar, fazer isso e aquilo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Paulo está dizendo, olha, é necessário que nós também possamos cooperar no processo daquilo que Jesus iniciou na nossa vida, e precisamos colaborar para que todas essas coisas aconteçam. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala que chegou diante de Jesus um jovem rico. Esse jovem rico virou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse para ele assim: você precisa obedecer às leis. E aí o rapaz, achando então que está bem na fita, né? Ele diz quais? E Jesus cita algumas para ele, e ele diz assim: eu tenho cumprido todas. Mas na verdade ele não tinha cumprido todas. No Velho Testamento, se você quebrasse um preceito da lei, você tinha desobedecido toda a lei, e nenhum homem na face da terra foi capaz de cumpri-la, a não ser Jesus, que cumpriu em nosso lugar e nos revogou da obediência dela. Mas aí então, esse jovem, querendo um pouco mais, virou para Jesus e falou: é tudo isso? Jesus falou: não, uma coisa te resta, vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres, e aí você me segue, porque aí então o processo será perfeito na sua vida, e você vai conseguir acabar, terminar e finalizar o processo de santificação na sua vida. E a Bíblia diz que aquele jovem abaixou a cabeça, ele saiu triste daquele lugar. Sabe por que ele saiu triste? Porque esse aperfeiçoamento do processo de santidade na vida dele precisava dessa resposta. Ele tinha que abrir mão das riquezas, ele queria servir a Deus e as riquezas, e não dava, não podia, essas coisas não finalizavam. E aí quando Paulo coloca para a gente essa necessidade de nos purificarmos, é exatamente para que não haja concorrência. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: existe alguma coisa que concorre com o seu coração? Existe alguma coisa que tem tomado o lugar de uma manifestação mais atuante de Deus? Será que você está precisando realmente se purificar no contexto daquilo que a gente está falando, para que você possa responder ao chamado de Deus para a sua vida? E aí então a gente entende que a influência do Espírito de Deus purificando a nossa vida vem dele, é o efeito daquilo que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Ele nos direciona para purificar o nosso próprio coração e também nos ajuda a fazer isso vencendo toda e qualquer tentação que venha sobre nós. Agora, uma coisa interessante: aquele que espera ser purificado sem nenhum esforço, ele nunca vai alcançar e nunca se tornará puro. Porque, como eu disse para vocês, às vezes nós achamos que é como se fosse um carro que a gente leva no lava-jato, né? Quem tem carro aqui sabe que lavar carro dá uma dificuldade, é uma dor de cabeça, principalmente quem mora em prédio. A gente não tem muita facilidade nisso. Eu tenho até que confessar aqui um pecado: minha moto, acho que eu lavo ela uma vez por ano, quando eu sou obrigado a fazer a
a revisão lá automática e tudo, preciso lavá-la, mas não tem muita disponibilidade. Mas aí a gente consegue então levar isso em alguém que faça o serviço para a gente. Temos hoje os famosos lava-jato. Lava-jato separa seu carro ali, que o nome dele é esse, porque a gente não tem muita paciência. E aí a gente coloca o nosso carro todo sujo no lava-jato, que entra em uma rota e ele sai lá na frente, aspirado, limpo, pretinho no pneu, com perfume dentro do carro, maravilha. E a gente vai embora para casa e entra em um carro ou em um outro veículo que passou por um processo de transformação e nós então ficamos felizes. Qual foi a nossa atuação nesse processo? A resposta é nada. Alguém fez um trabalho para nós. Mas o que a Bíblia está dizendo é que alguém que espera ser purificado, sem nenhum esforço próprio, nunca se tornará puro. Porque, irmãos, nós não somos como um carro que entra num túnel de lava-jato e que sai purificado e limpo do outro lado. Isso requer de nós renúncia. Isso requer de nós que venhamos abrir mão de algumas coisas que estão na nossa vida e na nossa jornada. Por isso, o texto começa dizendo para nós que para que o aperfeiçoamento se manifeste na nossa vida, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que sejamos parecidos com Cristo, é necessário que a gente tenha esse processo de purificação. Então não adianta você pagar alguém para que isso aconteça na sua vida. Essa é uma caminhada contínua, dia a dia. Essa é a resposta de Deus. Então Paulo está dizendo, quem nos purifica é o Senhor. Mas para que esse processo seja aperfeiçoado, eu necessito que vocês então caminhem dando essa resposta. Vocês precisam conseguir agora resistir ao dia mau. O coração de vocês está se tornando semelhante ao coração de Deus, mas nós precisamos agora passar por esse processo de nos purificarmos. O argumento que a gente tem, que Paulo traz, é que nós temos Deus para nos ajudar, mas se a gente não empenhar esforço nessas coisas, não é algo que vai acontecer. Então, se você é alguém que ora todos os dias, Senhor, muda, me ajuda a mudar, não adianta simplesmente nós ficarmos orando por isso. Nós temos que dar o primeiro passo, mudarmos atitudes, procedimentos, mudarmos caminhos e, sobretudo, pensamentos que nós temos sobre quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Paulo começa dizendo, amados, uma vez que nós temos as promessas, o que Paulo está dizendo para a gente é que nós temos da parte de Deus todo o aparato para nos ajudar. Ele começa dizendo, eu habito em vocês, eu não os deixo. Vocês são santuário, vocês estão comigo. Eu quero caminhar no meio de vocês, eu quero fazer milagres no meio de vocês, quero levar vocês a terem experiências sobrenaturais. E por fim ele termina dizendo, e eu vou acabar me tornando o pai de vocês. O pai é exatamente essa pessoa que tem caminhado, que tem feito, que tem ajudado, que tem trabalhado, que tem capacidade de plantar os sonhos e desejos no coração. É aquele que banca, é aquele que diz, você pode ir que eu confio. E a partir daí todas as coisas vão caminhar e elas vão acontecer para que a gente possa viver a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. E aí, Paulo começa dizendo sobre algumas coisas para nós. A primeira é purificar de tudo aquilo que contamina o nosso corpo. A versão antiga, que a gente tinha da versão revista atualizada, diz, purificando de toda a imundícia da carne. O que Paulo está querendo dizer para a gente é que para o Senhor fazer maravilha no nosso meio, algumas coisas precisam se ajustar e sermos coerentes com aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos caminhar e buscar e queremos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida, mas a gente ainda caminha e faz coisas que podem manchar. Quando a Bíblia fala aquilo que contamina, a palavra contaminar significa manchar, poluir, como se fosse algo que caiu em uma camisa, um copo de suco de uva bem vermelho que cai em uma blusa branca e deixa aquilo ali como uma mancha. Então isso foi manchado, tem uma sujeira, alguma coisa que está ali, e Paulo está dizendo para a gente que essa é uma influência que muitas vezes vem para atiçar em nós essa questão carnal que todos nós temos, a inclinação da carne. Mas quando Paulo fala que uma vez que nós entendemos que o nosso espírito, ele habita o Espírito Santo de Deus, e se a gente seguir o Espírito de Deus, nós não satisfaremos a inclinação da carne,
Paulo está dizendo para nós, existe um processo começado por Deus na nossa vida e nós não podemos então deixar que o nosso corpo continue contaminado. Ainda existe aqui uma ideia, irmãos, que persistiu por muito tempo, e a ideia é a seguinte, é que havia um grupo que estava surgindo no meio da igreja, dizendo que o que contamina o corpo não consegue contaminar o espírito. E havia então essa corrente dizendo, olha, qualquer coisa que você fizer no seu corpo, nada disso vai permitir com que você afete o seu espírito. E isso se tornou corrente no meio das pessoas, ao ponto das pessoas irem para práticas pecaminosas de dia e dormirem tranquilo, tentando abafar suas consciências, porque eles haviam crido nessa realidade. Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós temos promessas de que Deus está conosco, é nosso Pai, habita no meio de nós, fará maravilhas no nosso meio. Por isso, aquilo que contamina o corpo é algo que nós precisamos deixar de lado. Quando Paulo fala a contaminação aqui do corpo, ele denota, os desejos da carne, os apetites grosseiros, incluindo todas as ações e tipos que são inconsistentes com a vida e com a pureza em um corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. A figura que Paulo está querendo usar aqui é o seguinte: todas as vezes que você comete um pecado, todas as vezes que você faz algo por meio do seu corpo, e se você é o templo do Espírito Santo de Deus, você está levando o Espírito Santo de Deus a ser conivente com o pecado com o qual você está fazendo. Tamanha é a responsabilidade que nós temos na vida e entendermos que carregamos Deus conosco em todos os lados. O que Paulo está querendo dizer para a gente é o seguinte: nós precisamos purificar de tudo aquilo que contamina o nosso corpo. Uma vez que o nosso corpo carrega Deus, aonde é que você tem levado Deus? O que é que você tem mostrado para Deus? O que é que você está fazendo Deus assistir junto com você? O que é que você está de fato compartilhando com Deus para os lugares aonde você vai? E Paulo traz para nós esse entendimento, porque se a palavra é santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Paulo pergunta, para onde é que nós estamos levando o Senhor na nossa vida? O que é que nós estamos fazendo o Senhor assistir? Quais são os caminhos que nós estamos fazendo Deus levar? Ou será que nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus, por favor, fique de costas, vire para lá, porque eu vou fazer alguma coisa aqui que não é legal e eu não quero que o Senhor veja, mesmo sabendo que é errada. Infelizmente, Paulo encontrou no meio dele cristãos que haviam adotado essa tática. E a palavra que Deus nos tem dado é que o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Operação de sobrenatural precisa acontecer na nossa vida. Então lembre-se disso, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você carrega Deus consigo. E aí você precisa entender que se você não pode ir em determinado lugar carregando Deus, talvez também você não possa pisar nesse lugar. Paulo começa dizendo que a purificação precisa acontecer na nossa vida, porque, irmãos, nós temos todos os dias várias oportunidades, várias opções. Nós temos todos os dias coisas que muitas vezes nos levam a nos contaminarmos, seja através do olhar, seja através das coisas que nós fazemos, das propostas que vêm entre nós, de assumirmos ou não determinadas responsabilidades, de assumirmos ou não determinados compromissos, de fazermos ou não coisas essas que muitas vezes vão também nos contaminar, vão nos manter sujos. E nós aprendemos que o Espírito de Deus trabalha conosco, trazendo sobre nós liberdade. E aí nós queremos usar a liberdade que Deus nos tem dado, tanto para dizer sim quanto para dizer não. Nós entendemos que o grau máximo do amor de Deus é nos dar opção de escolha. Paulo disse, olha, todas as coisas são lícitas a partir do momento em que eu não estou restrito a regras e normas. Mas ele disse, nem todas as coisas me convêm. E aí então a gente aprende, a gente começa a andar e a gente começa a viver sobre tudo aquilo que Deus tem para realizar no nosso meio. Então a primeira coisa para a gente ter o aperfeiçoamento da santidade é purificarmos de tudo aquilo que contamina o nosso corpo. Lembrando que o preceito que Paulo traz para nós, como vimos no capítulo 6, é que o Espírito de Deus habita em nós. Não vamos levar Deus para um lugar inadequado. Se não podemos levar Deus para um lugar inadequado, também não podemos ir nesse local inadequado. E não podemos então deixar com que isso nos contamine.
lembrando que em todo tempo, irmãos, a figura que a Bíblia usa é que o sangue de Jesus, ele tem efeito na nossa vida. O nosso pecado é perdoado quando nós entendemos o que Jesus fez em nosso favor. A figura que a Bíblia diz, para poder ilustrar, é como você pegasse uma pedra e colocasse ela em um riacho de águas correntes. Em todo tempo a água passa e está limpando aquela pedra. A figura que Jesus quer deixar para a gente muito clara é que como nós fôssemos uma água na correnteza desse rio, constantemente o efeito do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não podemos entrar nesse local de contaminação, aonde muitas vezes o nosso corpo acaba contaminando, e muitas vezes o problema maior somos nós, que não respondemos ao chamado de Deus, para vivermos essa vida de santidade, de purificação, nos livrando de tudo aquilo que pode nos impedir e nos atrapalhar. A questão, irmãos, não é que Deus não vai fazer maravilhas. A questão é que muitas vezes nós nos colocamos impedidos, nós nos impedimos de determinada forma de vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Depois Paulo fala que nós precisamos nos purificar de tudo que contamina o corpo e de tudo que contamina o espírito. Paulo diz mais aqui para nós que o nosso espírito também pode ser contaminado. Quando a gente fala aquilo que contamina o espírito, Paulo provavelmente estava colocando aqui os pensamentos com as mentiras que muitas vezes nós acreditamos nela. E como nós temos visto isso nesses últimos dias, né? Nas nossas lives nós sempre abordamos isso, né? Você está crendo em determinada mentira, e Paulo diz que isso é o que contamina o nosso espírito. Quando você acredita em uma mentira dizendo que você não é digno de ser filho, você não pode viver como filho, porque Deus te rejeita, tem algo na sua vida que o incapacita, tem algo que você fez que te desqualifica. Então quando Paulo fala, precisamos nos purificar de tudo aquilo que contamina o nosso espírito, as mentiras que o diabo coloca, os pensamentos que muitas vezes nós nutrimos, aquilo que não brotou do nosso espírito, e a gente acaba colocando essas coisas diante de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, eles estavam com medo de se contaminarem com o alimento que eles estavam comendo. Havia ali um grupo de religiosos que dizia, vocês têm que lavar as mãos até aqui, mãos para eles, né, na liturgia, no ritualismo, era até o antebraço. Então havia uma série de normas e de regras nas quais eles se submetiam. E aí então viram que os discípulos de Jesus não faziam todo o ritual. E chegaram para Jesus e disseram para ele, você está vendo? Os seus discípulos estão contaminados. Jesus disse para eles, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você come um alimento, o alimento ele entra pela boca, ele vai para o estômago, vai para o intestino e sai como as fezes. Jesus não falou do jeito que eu estou falando, mas foi exatamente o que ele quis dizer. Isso não contamina ninguém. Agora, o que contamina do homem é aquilo que sai do seu coração. Porque do coração saem os homicídios, a prostituição, o adultério e um tanto de outras coisas assim. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, não se pode contaminar aquilo que está dentro. Jesus disse, olha, cada um de nós tem um tesouro, mas se o seu tesouro é mau, se está cheio de coisas perniciosas aí, se você deixou com que o seu espírito seja contaminado, você está agora maquinando o mal, você está planejando, vivendo e gastando tempo com essas coisas. Jesus está dizendo, olha, não permitam com que isso também contamine o espírito de vocês. Porque ficaremos desacreditados, nos tornaremos vingadores, ou então juízes, ou executores de sentença sobre as outras pessoas, apontando o dedo e dizendo para todo mundo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Paulo diz que existe uma possibilidade de que o nosso espírito seja contaminado, e é exatamente isso que a palavra vem falar para a gente que não deve acontecer. E aí então Paulo termina dizendo aqui o versículo, aperfeiçoando a santidade. Eu acho que essa é a palavra para nós nessa manhã. A palavra do mês é santidade, para aquilo que o Senhor quer. Mas como eu disse, santidade não depende de nós. A santidade depende de uma resposta que nós damos a um processo que Deus
opera na nossa vida. Assim como eu não posso me salvar, porque quem me salva é Jesus. Assim como o perdão dos meus pecados eu recebo, porque Jesus morreu em meu lugar. A santidade, esse processo de purificação, ele começou quando Cristo nos chamou, mas ele depende de uma resposta de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo não está dizendo aqui que nós temos que nos santificar, mas Paulo está dizendo que nós precisamos nos aperfeiçoar. Irmãos, e aperfeiçoar é um processo que requer de nós treinamento. Ninguém aperfeiçoa aquilo que faz da primeira vez. Você com certeza tem uma profissão, tem um trabalho, você já começou algo novo na sua vida, você quer fazer um desafio, seja aprender a costurar, bordar, fazer crochê, seja aprender a dirigir carro, seja aprender, sei lá, qualquer coisa que você quer fazer na vida. Ninguém chegou no primeiro dia, estava pronto, pleno e conseguiu cumprir e fazer a coisa da maneira correta como precisava. Todos nós iniciamos um processo de aperfeiçoamento na nossa vida, e você se aperfeiçoa para ser a melhor pessoa naquilo que você faz, no seu trabalho. Você busca um novo método, você busca melhorias constantes, você entende agora que você precisa talvez encurtar o seu processo de realizar determinado trabalho, porque ele era muito moroso. Você vê que você pode encurtar determinadas etapas. O aperfeiçoamento se faz presente constantemente na nossa vida. Agora, uma pergunta que o texto faz para nós é exatamente essa. Já que nos aperfeiçoamos em tudo, por que nós não queremos nos aperfeiçoar na santidade? Por que nós não queremos responder aquilo que Deus nos tem chamado? Irmãos, quando nós nos deparamos com essas promessas de Deus, Deus diz para nós: eu quero ser o seu Deus, eu quero ser aquele no qual você confia, eu quero ser aquele que coloca os sonhos no seu coração, eu quero ser aquele que anda com você, eu quero ser aquele que faz milagres continuamente. Isso depende de nós, irmãos, não depende de Deus. Quando nós entendemos que Deus, Ele fez tudo o que precisava fazer por intermédio de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus disse para o Pai na cruz foi: está consumado, ou seja, a obra que me deste para fazer eu fiz. E a Bíblia diz que Jesus assentou junto com o Pai. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que nos era necessário já nos foi dado. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais. O que era papel de Deus em fazer em favor da sua igreja foi feita. A Bíblia diz que por isso nós somos o corpo de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos os executores de tudo aquilo que o cérebro, que é Cristo, quer para nós. Ou seja, nós somos aqui nesse mundo as ferramentas pelas quais a vontade de Deus irá se cumprir. Se Ele é o cabeça, nós somos o corpo, é o cérebro que comanda, é o cérebro quem dá as ordens, é o cérebro que é aquele pensante que vai designar o que o corpo deve fazer. E a Bíblia diz que nós somos esses feitores do cabeça que é Cristo. Mas nós precisamos entender exatamente esse ponto que a palavra diz para nós. O aperfeiçoamento. Precisamos responder. Porque, irmão, se eu der um comando para minha perna e falar: perna, coloca o pé sobre a caixa de som, mas se minha perna rejeitar e falar: eu não vou fazer isso, nós vamos enfrentar um determinado conflito. Porque o meu cérebro está ordenando, mas o meu corpo não responde. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, o aperfeiçoamento é exatamente isso. Deus requer de nós uma resposta. Como eu disse para vocês, as bênçãos já nos foram dadas. Tudo aquilo que o Senhor precisava fazer já foi feito. Tudo aquilo que nós precisávamos ganhar, nós já ganhamos da parte de Deus. A questão é seu caminho de acordo com isso. Por isso que a fé é simplesmente caminharmos e obedecermos o que Deus tem. A Bíblia diz que tudo já nos foi dado, toda sorte de bênçãos foram ministradas. E se nós cremos nisso, nós estamos caminhando nesse processo de aperfeiçoamento. E o que Paulo está dizendo: quando você caminha para viver uma promessa de Deus, viver o sobrenatural, viver aquilo que Deus tem, tome cuidado, porque algumas coisas podem contaminar tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Você pode estar caminhando por lugares
regiões nas quais isso te contamina. Você pode estar nutrindo pensamentos que contaminaram o seu espírito e que não te fazem agora viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Paulo está dizendo que existe um perigo de nós pararmos o processo de santificação na nossa vida. E é exatamente isso que o diabo quer, com seus lábios inflamados, tentando nos paralisar, tentando fazer com que acreditemos nas suas mentiras, sobretudo de que não somos capazes, não somos dignos, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus está irado conosco, e sobretudo sentindo o pior de todos os sentimentos que pode haver na vida de um cristão, é sentindo culpa. Se sentirmos culpados, nós vamos ainda ficar nos escondendo de Deus e não vamos poder viver tudo quanto Deus tem para a nossa vida. Se nós achamos que ainda temos algo a pagar que Jesus não pagou em nosso lugar. Existe então agora uma grande questão para nós. Se esse é o ano do sobrenatural, e o Senhor disse, santifiquem porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O que a Bíblia está dizendo para nós nessa manhã é que é necessário uma resposta. É necessário aqui que a gente, de fato, dê uma resposta ao chamado de Deus para a nossa vida. O aperfeiçoamento aqui é a palavra que significa por fim, terminar, completar. Se a gente quer ver milagre na nossa vida, vamos caminhar na direção deles. Abraão tinha uma prova muito significativa na sua vida. Deus falou para Abraão, Abraão, me entrega o seu único filho. E aqui a gente vê esse processo de santidade, de separação de todas as coisas, de entender que Deus nos tem chamado para vivermos no sobrenatural. E o que Abraão tinha que fazer era entregar o seu único filho. Abraão, ele não questiona, ele não pergunta se o menino vai ser devolvido, costurado, se Deus vai ressuscitar desse ou daquele outro jeito, mas ele tem algo para fazer na sua vida. Por isso, para a gente viver o sobrenatural, é necessário que a gente caminhe diante daquilo, das dificuldades, dos problemas que se apresentam na nossa vida. E aí a gente entende que esse processo de aperfeiçoamento na vida de Abraão acontece quando ele vai, chama um dos seus empregados, alguns empregados, coloca ali a carga no burro, chega até o pé do monte onde Deus mandou, fala com os empregados, fiquem aqui, porque nós iremos e adoraremos a Deus e nós voltaremos e vamos voltar para casa com vocês. O processo de aperfeiçoamento é esse, quando nós entendemos que nós temos algo que nós temos que vencer, seja uma tentação, um pecado, seja algo que nos incomoda, uma mentira que nos paralisa, e a gente entende que a despeito de tudo isso, mesmo com medo, mesmo não enxergando as coisas na sua totalidade, a gente vai caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós, e a gente vai subir naquele lugar, vai ver a provisão de Deus, e vamos descer com a nossa bênção do mesmo jeito que a gente subiu, mas a gente desce aperfeiçoado porque a gente aprende que Deus é aquele Deus que está se manifestando na nossa vida. O que nós queremos criar, irmãos, é um ambiente desse de santidade. Quando demos a escola de ativação profética, quando falamos agora sobre a questão dos dons ministeriais se manifestando na igreja, é exatamente isso. Quando vocês se reúnem, um tem palavra, outro tem visão, outro tem sentimento, outro enxerga alguma coisa. E quando a gente começa a viver e a gerar esse espírito no nosso meio, o que Deus tem para fazer com a gente é exatamente isso. Nos colocar nessa posição, aperfeiçoando em nós a santidade para que isso aconteça de uma forma muito maior. Nós já aprendemos e nós já vimos o principal efeito de tudo isso, é que quando alguém entra... Acho que agora vai, né? Já subiu aí. O que a gente precisa entender é que quando nós entramos nessa dimensão sobrenatural, daquilo que Deus quer operar na nossa vida, essas coisas começam a acontecer, a se desenvolver, e nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E a palavra que nós vimos é quando entra alguém no meio de vocês e vocês estão profetizando, essa pessoa vai sair daqui e vai dizer: Deus está no meio de vocês, Deus está se manifestando, Deus está dirigindo, Deus está caminhando, porque nós chegamos aqui e vimos essas coisas acontecerem. Irmãos, o ambiente da igreja de manifestação do sobrenatural requer que cada um de nós dê um passo na direção daquilo que Deus tem forjado, celebrado, colocado diante de nós.
Se prepare agora, meu irmão e minha irmã. Faça esse passo, purifique-se de tudo aquilo que contamina, tanto o seu corpo quanto o seu espírito, e se prepare para ver o sobrenatural de Deus se manifestando, e de entender e de enxergar que Deus está no nosso meio, Ele é o seu Deus. E para a sua demanda individual, Ele está dizendo: eu serei o seu Deus, eu quero ser o seu Pai, eu quero que você se aceite comigo, me conte como é que você ensina, porque maravilhas vão acontecer no meio de vocês, e vocês vão ver o sobrenatural caminhando a acontecer. Irmãos, a palavra está pedindo para a gente uma resposta àquilo que Deus fez. É simplesmente isso, porque Deus já fez, porque Deus já criou, porque Deus já estabeleceu, porque todas as coisas as quais Deus havia planejado, elas já foram feitas. Nós já temos acesso a tudo isso. O Senhor já planejou, já desenhou, já delineou para nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso parceiro, Ele caminha conosco. Por isso o texto continua dizendo: uma vez que temos essas promessas, 5 promessas que nós vemos que foram ativadas, 5 promessas que nós lemos ali nos versos 16, 17 e 18, 2 Coríntios capítulo de número 6, elas estão prontas, aptas para que nós possamos recebê-las, para que nós possamos colocá-las em prática, para que a gente veja esse poder sobrenatural de Deus se manifestando no nosso meio. E agora então é a hora de nós vivermos e desfrutarmos de tudo isso que o Senhor tem para a nossa vida. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é se existe alguma coisa que você quer purificar na sua vida, no seu pensamento, nos seus caminhos, na sua jornada, na sua conduta. Porque se existe alguma coisa, irmãos, agora é a hora. Nós não estamos querendo trazer para nós nem vergonha ou sentimento parecido com isso. O que a gente precisa entender é que Deus tem pressa em poder realmente cumprir o seu propósito, o seu chamado na nossa vida. Nós temos uma parceria com Jesus, o seu Filho. É Ele quem endossa, é Ele quem capacita. Por isso, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia. O que é a ceia? A ceia é para nós lembrarmos que nós não estamos sozinhos. A ceia nos visa lembrar de uma promessa que Jesus deu: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sou eu quem estendo a mão, sou eu quem dou as oportunidades, sou eu quem faço com que essas coisas aconteçam. Sou eu que estou aqui para te levar para um novo nível, para uma caminhada maior. O Senhor, Ele simplesmente quer uma resposta da nossa parte. O Senhor quer que a gente diga sim e amém para o seu chamado. O Senhor realmente tem nos delimitado e colocado para nós tudo à sua disposição. A pergunta é: você está pronto, está apto para viver essa realidade? Você quer de fato aperfeiçoar, quer cumprir a sua parte nisso, quer viver o seu chamado? Então chegou o momento para isso. Queria que vocês colocassem de pé. Nós queremos agradecer a Deus e celebrarmos a ceia, comunicando e ministrando e falando: Senhor, nós vamos cumprir a Tua palavra e o Teu chamado. Nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor se propôs para fazer na nossa vida, para a gente viver esse sobrenatural. Nós queremos orar para que o processo ele se complete na nossa vida do aperfeiçoamento. Então esse é o momento seu com Deus. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E quando cantamos, eu queria que você pudesse fazer disso a sua oração. Eu queria que você pudesse fazer disso a realidade que cerca a sua vida e que te leva a uma experiência muito maior, sobrenatural com o Senhor, vivendo e desfrutando tudo aquilo que Ele fez, para que você viva de fato essa vida, essa resposta, e aí você termine o processo que Deus começou na sua vida. Porque eu entendo que algumas pessoas ficaram paralisadas nesse processo de aperfeiçoamento, não caminharam, não progrediram, pararam. Talvez você já tentou tantas vezes: mas eu queria deixar esse vício, eu já tentei uma vez, já voltei 597. Pouco importa. O que você precisa entender é que a palavra te diz que existem promessas muito maiores do que a compulsão, o vício, daquilo que te domina, daquilo que te subjuga. Talvez é mentira, talvez alguma coisa que passa aí, eu não sei. Eu sei que muitas vezes o diabo se levanta dizendo isso para você, mas de uma vez por todas o Senhor quer derrubar esses argumentos agora, quer colocá-los por terra em nome de Jesus.
O que a palavra diz para a gente é exatamente essa. Olha, porque nós temos todas essas promessas, vamos nos aperfeiçoar no amor do Senhor. E chegou o momento então de você agora dar mais um passo agora. Você vai entender isso. Você segura aí o vinho e você segura o pão, que são símbolos do corpo de Cristo. E esse símbolo do corpo de Cristo é simplesmente uma figura para nós podermos entender. O pão é pão, o pão nunca se transformará no corpo de Cristo, muito menos o vinho no sangue. Mas o que acontece é que quando nós comemos o pão e o vinho, eles entram para dentro de nós, e eles passam agora a fazer parte da nossa vida. A figura é exatamente essa. O que Jesus quer que você entenda é que assim como a gente toma o pão e o vinho, isso faz parte da nossa vida. Jesus está dizendo para nós, assim também eu faço parte com vocês, eu habito em vocês, vocês são meu santuário. Ninguém pode mexer, vocês agora têm Deus, sendo o seu Deus pessoal. Ele não é um Deus diferente que mora lá nos céus, mas Ele agora está, Ele quer andar, Ele quer viver, Ele quer habitar, Ele quer caminhar, Ele quer te levar para o dia a dia, para experiências duradouras. O que o Senhor quer de nós é que o aperfeiçoamento aconteça. O processo que começou, mas que precisa terminar. Talvez hoje é o dia daquilo que o Senhor está ligando em nós, essa necessidade de nós realmente nos ligarmos a Ele, respondermos ao seu chamado e de sermos capacitados para terminarmos esse processo. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção e logo depois nós estaremos celebrando a ceia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis meus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A
sempre. Amém. Toda glória a Ele, a glória. Nós adoramos a Ele, nós glorificamos a Ele, a glória. Glória, toda glória, glória. Nós te glorificamos, Jesus. Glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Essa canção começa dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nossa vida, ela deriva do trono da graça do Senhor. Então é dele, por ele, para ele. Dele vem a santificação, por ele nos santificamos. Por amor a ele, nós abrimos mão de tudo aquilo que tenta nos contaminar, seja no corpo, seja no nosso espírito, seja em nossos atos, ações, nas coisas que muitas vezes nós obrigamos a Deus a participar conosco, porque Ele habita em nós, nós o levamos a esses lugares, aonde talvez exista determinado constrangimento, mas chegou o momento agora de nós entendermos e deixarmos essas coisas de lado, e darmos agora ao processo de complementação, de finalização, ou como o texto diz, de aperfeiçoamento. Você precisa entender que da parte de Deus, Ele te dá todas as condições, todas as armas, Ele vem te possibilitando a viver isso de um modo cada vez maior, mas é necessário que você continuamente continue se aperfeiçoando. Não pare no tempo, não fale dessas coisas eu não entendo, isso eu não sei. Pelo contrário, cada vez mais caminhando, progredindo, sendo cada dia mais vitorioso, vitoriosa em todas essas coisas que Deus tem trazido para você. Por isso, nessa hora, nós queremos adorar o Senhor e queremos bendizê-lo. E é por isso que nós celebramos a ceia. Nós podemos agora adorar o Senhor, porque Ele nos tem capacitado para vivermos isso de uma maneira sobrenatural. Por isso, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e Ele disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então, porque você entende que pelo corpo de Cristo você é curado, você é sarado, você pode se purificar ainda mais, deixando todas essas coisas que militam contra o seu corpo juntos, agradecendo a Jesus, subjugar e dizer que o pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo. Juntos celebremos a vitória de Jesus comendo o pão. A Bíblia diz que depois de haver ceado, comido o pão, Jesus pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue. Assim como o pão agora, ele faz parte do nosso corpo e nós não conseguimos detectá-lo aonde ele está nesse exato momento, porque ele já se dissolveu. Ele envia energia, vai para a nossa corrente sanguínea, faz parte de nós. Jesus está dizendo assim também, em cada pensamento, em cada gesto, em cada atitude, em cada palavra, em tudo aquilo que você fizer, eu também quero estar participando com você. Eu quero estar te guiando, eu quero estar te fortalecendo, eu quero estar te conduzindo, eu quero estar te levando a um aperfeiçoamento dessa santidade, separação completa. O Senhor não quer te dividir com ninguém, nem com nada. Não quer que nada fique também brigando no domínio dentro da sua vida. Então, porque nós temos isso em nosso favor, eu queria te convidar agora para junto nós bebermos o cálice, recebendo agora nova aliança, que nos capacita a viver a vida como filhos de Deus. Aleluia. Obrigado. A Ele a glória.
Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa hora, para que a gente tenha essa compreensão cada dia mais e de uma forma mais clara, de que o Senhor está fazendo conosco um processo de aperfeiçoamento, de término, de alcançarmos em determinado lugar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos cooperar com o Teu Espírito Santo, que possamos buscar na nossa vida, dia a dia, agradar mais e mais o Senhor, tê-lo como nosso Pai, como aquele que é exemplo para nós, como aquele que está ao nosso lado, o nosso Deus, que nos ajuda a passar por toda e qualquer situação, a romper os momentos de dificuldade, a viver e desfrutar tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. Que a glória do Senhor venha sobre todos nós de uma forma poderosa, nós possamos entender aqui de todo o processo que o Senhor começou na nossa vida, e que possamos ser aptos e rápidos para respondermos a todo o chamado do Senhor, vivendo o sobrenatural a cada dia que o Senhor nos tem dado. Se nós queremos orar agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam com todos nós e com toda a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Só um instantinho, não. Queria... Aniversário do nosso pastor, foi ontem, né? E eu queria pedir, pastor Neto, se pudesse aqui, fazer a oração. Amém. Pelo Eléo, para abençoar a vida dele desse dia maravilhoso. Amém. Antes de fazer essa oração, eu quero declarar diante dos irmãos, né? A igreja toda saiba. Pastor Eléo, os irmãos conhecem muito melhor do que eu, né? Uma pessoa excepcional. Esposa, a mesma coisa. Mas é o que tem, assim, surtido um efeito muito positivo para mim na minha vida foi essa parceria, né, de que nós falamos tanto aí no mês passado, né? E eu e o pastor Eléo tivemos assim uma empatia, um sentimento assim de pensamento igual, sei lá, sabe? Então isso para mim está sendo maravilhoso, irmãos. Não conheci o pastor Eléo, a família dele. Eu conheci quando os irmãos chegaram aqui. Imediatamente, ele já falou isso aqui, né, pastor? Que nós tivemos assim, uma sintonia boa. Verdade. Né? Para finalizar aqui, pastor, eu estou na igreja há muitos anos. Eu ainda não vi tanta manifestação assim, de apreço pelo pastor como eu vi esses dias aí, sabe? Durante essa semana, nos grupos aí. Então, isso é maravilhoso dentro da igreja, né, irmãos? Temos esse sentimento. Vamos orar então, feche seus olhos aí, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos estenderem suas mãos aqui para frente, abençoando a nossa vida, pelo pastor. Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta hora, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nesta hora nós queremos bendizer e glorificar o teu santo nome pela vida do teu servo, pastor Eléo. Senhor, que o Senhor concedeu mais um ano de vida, nós te louvamos pelos ciclos encerrados e pelos ciclos iniciados. Aleluia. Então nós abençoamos o teu servo, a toda a família dele, sua esposa, filho, Senhor, com aquelas bênçãos celestiais, que não acrescentam dores, mas bênção, alegria, prosperidade, aleluia, sabedoria, como está escrito na tua palavra. Aleluia. Que nos daria pastores segundo a tua bondade, a tua misericórdia. Então abençoe os teus servos e fica conosco. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente eu tenho observado que Deus gosta muito de trazer palavras para pessoas que estão fazendo aniversário. E palavras são presentes, né? Do Pai dessa pessoa. E quando o pastor Alberto falava a respeito do Eléo, o Senhor me trouxe assim, o Eléo andando debaixo de uma árvore cheia de frutos. Estava repleto de frutos essa árvore.
E eu falei, Senhor, fala mais dessa árvore, o que é isso? O que representa isso? Ele falou que essas árvores, esses frutos dessa árvore são os sonhos do Leão. E esses frutos agora vão chegando em temporada de amadurecimento. Muitos deles já estão sendo colhidos já. Amém. Mas eu vi ele andando debaixo dessa árvore e eu tive curiosidade. Quero saber aquela coisa dele pessoal com o Senhor. Meu Deus, o que é essa árvore? São os frutos, são os sonhos dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Felicidade. Obrigado mesmo. Eu sou extremamente grato ao Deus por tudo que ele é. Não só para mim, acho que para todo mundo, sabe? O que ele tem feito para nós. E um exemplo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Muito obrigado. Acho que os agradecimentos eu já deixei ali no grupo de WhatsApp da igreja. Né? As palavras são essas mesmas. Eu me sinto assim agraciado em poder receber 100 vezes mais, né? Irmãos, irmãs, famílias, casa e tudo mais. Não me arrependo, né, de forma alguma de ter escolhido isso. E obrigado aos irmãos que continuam nos sustentando, orando, nos abençoando, nos mantendo, para a gente dar prosseguimento àquilo que o Senhor tem para nós. Né? Então, obrigado por tudo, queridos. Deus continue nos abençoando.